Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos para mais um Os Pensadores Espíritas, em transmissão pelo canal Amigos de Nosso Lar no YouTube. E você pode participar, pode enviar a sua mensagem, que teremos a maior alegria em recebê-la. E que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe em mais esta transmissão, para que possamos aqui desenvolver a vida, a obra e o pensamento daqueles que estudaram e estudam o Espiritismo ou doutrina espírita e a sua aplicação. Nosso programa tem a finalidade de sempre trazer a cada edição 2 pensadores espíritas, sejam eles brasileiros ou não, sejam nossos contemporâneos ou não. Importante é trazê-los, para que todos nós possamos conhecer a riqueza do seu pensamento e as obras literárias que eles nos entregaram. Porque de cada pensador espírita, nós sempre destacamos uma das suas obras, e não será diferente hoje, onde teremos a presença de 2 pensadores espíritas brasileiros, nossos contemporâneos. Ambos estão aí vivos, mas já nos legaram uma bela produção literária. Então, vamos colocar na tela a nossa apresentação para que possamos, então, iniciar esta viagem na vida, na obra e no pensamento desses 2 personagens que estão aí na tela, César Braga Saide e Walter Barcelos. Temos o prazer de conhecer pessoalmente o César Braga Saide, mas não o Walter Barcelos, que é lá das terras das Minas Gerais. E nós vamos começar, então, com o nosso César Braga Saide, ou também, como ele é conhecido, simplesmente, por César Saide. Ele é de Londrina, Paraná, mas está radicado já de há muito tempo na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e onde nós o conhecemos, já tivemos a oportunidade de atuar juntos no antigo Departamento de Educação da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a USERJ, que hoje, depois de várias mudanças, é o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Aproveito já para enviar um abraço fraterno ao nosso César Braga Saide. Vamos conhecer um pouco da sua história de vida, para que você que não o conhece possa se situar. Se você já o conhece, já assistiu palestra dele, já leu alguma obra dele, você vai ficar conhecendo um pouco mais quem é César Braga Saide. Ele é graduado em pedagogia e também em psicologia e tem mestrado em educação. Lecionou durante muito tempo, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e atuou também na formação de professores. César Saide é autor de livros de literatura infanto-juvenil, livros sobre espiritismo e livros sobre autoconhecimento. Ele tem artigos publicados na revista Aprendizagem, que é uma revista não espírita, e faz palestras tanto em escolas públicas e particulares, e, claro, também em eventos educacionais e nos centros espíritas. Atualmente, César Saide trabalha como psicólogo clínico, ou seja, então ele saiu, pelo menos momentaneamente, da área da educação e está na área do atendimento psicológico. E, como já disse, ele chegou a atuar na antiga USERJ, no seu departamento de educação, e também, durante muito tempo, ele foi um grande colaborador e orientador da Escola Espírita Joana de Ângeles, que fica em Japeri,
no estado do Rio de Janeiro, que é mantida pela Instituição Espírita Joana de Ângeles, que atua doutrinariamente no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Então, você já tem aí situado um pouco da vida e do trabalho do César Braga Said, que, se Deus quiser, ainda vai nos legar muita coisa boa pela frente. Vamos conhecer um pouco agora os livros já escritos e publicados do César Braga Said. Nós temos Meditação e Espiritismo, O Menino que Aprendeu a Gostar de Ler, Joana e Jesus, Uma História de Amor, Floresça Onde Estiver, Os Desafios da Evangelização Espírita, Francisco, o Sol de Assis, A Bailarina, Amigos para Sempre, Cartas de Ivone, Crescendo com Você, Cartas Familiares e mais alguns outros que não foi possível colocar aqui no slide. Portanto, nós já temos uma produção literária de envergadura, de importância, trazida pelo César Braga Said. Bem, nós ficamos aqui tentados a escolher 2 ou 3 títulos já para trazer pela primeira vez o César Said no nosso programa. Mas tivemos que escolher apenas um título, apenas uma obra para fazer o destaque do seu pensamento. Então, resolvemos iniciar por uma obra que consideramos muito importante, porque já de um bom tempo, principalmente com o advento das redes sociais, que se fala muito, e muita coisa, do Chico Xavier e também do Divaldo Franco. E nem sempre o que se fala é correto. Está de acordo com a bailarina de um, com as biografias de um e de outro médium. Então, o César Braga Said tem uma obra em que ele aborda justamente o intercâmbio acontecido entre o Chico Xavier e o Divaldo Franco, trazendo esclarecimentos muito úteis. E aí aproveitamos o nosso programa para fazer aqui uma advertência aos espíritas nas redes sociais. Há muitas postagens de mensagens psicografadas, seja pelo Chico Xavier, seja pelo Divaldo Franco, portanto, de autoria dos espíritos, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e assim por diante, mas que, nessas postagens, coloca-se ali o pensamento, a frase, e simplesmente embaixo o nome Chico Xavier ou Divaldo Franco. Claro que, quando você pega esse tipo de postagem, o que você vai entender? Que aquela mensagem, aquele texto, foi falado, foi escrito, ou pelo Chico Xavier, ou pelo Divaldo Franco. Então, por favor, a partir de agora, nas postagens que fizermos nas redes sociais, precisamos dar a informação correta. O texto, na sequência, o nome do espírito, por exemplo, André Luiz, e embaixo do nome do autor espiritual, o livro de onde aquele pensamento, de onde aquele texto foi retirado. E aí sim, mais abaixo, médium Chico Xavier, médium Divaldo Franco. É isso que nós temos que fazer, porque, em verdade, nem o Chico Xavier, nem o Divaldo Franco escreveram absolutamente nada. Eles são médiums. E se, porventura, aquele texto refere-se a uma fala do Chico Xavier em alguma entrevista, uma fala do Divaldo Franco numa palestra, numa entrevista,
Isso também tem que estar consignado, para ficar bem claro e não se confundir a autoria de um espírito com o próprio médium. Então, vamos trazer o livro Amigos para Sempre. É uma obra muito importante, porque o Divaldo Franco abriu os seus arquivos e entregou ao César Braga Said a correspondência trocada entre ele, Divaldo Franco, e o Chico Xavier em 4 décadas, pelo menos, de convivência. Então, o César Said traz essa correspondência, faz comentários, então é uma obra realmente muito importante. A obra traz ao conhecimento do público a correspondência entre Chico e Divaldo. Revela detalhes e peculiaridades que somente essas duas almas abnegadas poderiam apresentar. Por meio dessas cartas enviadas a Divaldo, Chico o estimulava a prosseguir em suas tarefas no campo da oratória, da psicografia e na área da promoção assistencial espírita. São páginas que procuram retratar o carinho de um para com o outro, culminando em uma amizade que o tempo, as intrigas, os equívocos e as comparações não lograram destruir. Alguém que estuda bem a própria história do movimento espírita vai aqui lembrar que lá na década de 1960 houve um certo estremecimento entre o Chico e o Divaldo por causa de algumas psicografias do Divaldo Franco, que o próprio Divaldo, ainda muito jovem, depois reconheceu que não eram de fato verdadeiras. Ele tinha se deixado levar pela sua admiração ao Chico Xavier e as psicografias recebidas pelo Chico, e o animismo acabou falando mais alto, e o Divaldo psicografou algumas mensagens muito semelhantes a algumas que já vinham vindo a público através do Chico Xavier. Mas, na época, o Divaldo reconheceu o erro, ele era muito jovem ainda, estava ainda recebendo as primeiras orientações, eles conversaram, o Divaldo se desculpou e mantiveram uma amizade maravilhosa depois, ao longo do tempo, e até a desencarnação do nosso querido Chico Xavier. E justamente essas correspondências, agora no livro, trazem para nós toda essa amizade, todo o carinho e as orientações dedicadas do Chico Xavier ao Divaldo Franco. E a obra não tem nada de exaltação, nem a um, nem a outro médium. Vamos, então, destacar o conteúdo mesmo dessa obra. O livro possui 17 capítulos. São eles: As Cartas de Chico Xavier, Precioso Cartão, Bilhete acerca do livro Loucura e Obsessão, Depoimentos de Wicker Batista, os prefácios recebidos por Chico Xavier para livros psicografados por Divaldo, mensagens de benfeitores espirituais, uma carta diferente, a carta de Vantuil de Freitas, uma carta de Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco em Uberaba, palavras de Chico Xavier, um bolo para Divaldo, a candidatura de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz, o amor que Divaldo sempre dedicou a Chico Xavier, uma surpresa para Divaldo, o retorno do apóstolo Chico Xavier e singela conclusão. Esses são os capítulos, então, dessa obra Amigos para Sempre. Vamos agora passar a palavra
ao autor do livro, o nosso César Braga Said. Vamos ao primeiro slide, quando ele nos diz: Chico sempre acolheu Divaldo como a um filho de sua alma e do seu coração. E Divaldo, por sua vez, sempre registrou em presença de Chico a admiração e postura de aprendiz, evitando cumulá-lo com problemas e preocupações pessoais. Ao contrário, sempre que podia, trazia uma história engraçada, uma narrativa de um tema, o relato de uma ou outra viagem, quando Chico lhe pedia, estabelecendo com ele conversação amena, no intuito de suavizar-lhe o fardo. Isto sem que deixassem naturalmente de dialogar acerca de questões doutrinárias. Então, está aí o nosso César Braga Said, lembrando que eles mantiveram mútua admiração, carinho, conversavam muito, seja por carta e nas vezes em que o Divaldo Franco pôde comparecer a Uberaba, onde estava o nosso Chico Xavier. Todos sabem que Divaldo Pereira Franco é um grande divulgador da mensagem espírita através de palestras em todo o território brasileiro e também palestras internacionais. E que o nosso Chico Xavier ficava lá fixado em Uberaba, teve as suas saídas para São Paulo, Rio de Janeiro, mas o Chico Xavier não fazia palestras. Ele comparecia apenas em eventos especiais para atender as pessoas, autografar os livros, porque os espíritos não têm como fazer isso. Então, eles mantiveram tanto contatos pessoais quanto o contato por carta, por correspondência. Lembrando que, à época, nós ainda não tínhamos a internet. Então, os contatos eram feitos por carta ou por telefone, porque nem sempre foi fácil aqui no nosso país, porque o nosso sistema de telefonia só veio, de fato, a melhorar a partir da década de 1980, mas já pegando o Chico Xavier nos últimos tempos da sua existência aqui conosco. Vamos a mais um texto do César Braga Said. Embora tenham contado com amigos sinceros nos dois planos da vida, tiveram de conviver muito de perto com a solidão. Não com a solidão infeliz, depressiva e doentia, mas a solidão com Jesus e seus guias, os únicos dos quais puderam receber auxílio e amor incondicional. Por isso, a jornada desses dois amigos e líderes espíritas foi sempre as do que percorrem um caminho cheio de urzes e armadilhas, colocadas tanto pelo mundo espiritual inferior, quanto pelas inferioridades de nossa própria alma. Quem conhece a história do Chico Xavier e conhece a história do Divaldo Franco, sabe o quanto esses dois médiuns, enquanto médiuns e enquanto pessoas, sofreram em vida. Nosso Divaldo ainda está conosco, com seus 96 anos de idade. Chico Xavier já retornou à pátria espiritual. E eles não tiveram vida fácil, nem mesmo dentro do movimento espírita, porque nem sempre foram compreendidos, nem sempre foram auxiliados como deveriam ter sido auxiliados. Por isso, César Braga Said fala da solidão desses dois médiuns. Mas é uma solidão com Jesus. Dois médiuns abnegados ao trabalho da caridade, do atendimento ao próximo, com
atividades gigantescas no campo de assistência e promoção social espírita. Quantas e quantas vezes eles derramaram lágrimas em segredo. Eles fizeram confidências com os espíritos. Quantas e quantas vezes se viram sozinhos, mas não sem a companhia dos amigos espirituais, em nome de Jesus. Quantas e quantas vezes, tanto Chico Xavier quanto o Divaldo Franco não foram alvo de reportagens maliciosas, de fofocas inverídicas e assim por diante. E de ataques, claro, ataques espirituais, de espíritos inferiores, invejosos, que não querem o bem. Então, tudo isso eles sofreram e souberam sofrer em silêncio e continuando a sua obra. Tudo isso nós aprendemos na leitura deste livro, Amigos para Sempre, trazendo, portanto, farta documentação da correspondência do Chico Xavier para o Divaldo Franco e os depoimentos do Divaldo Franco a respeito dessa correspondência. Vamos deixar aqui a você essa nossa dica de leitura. É importante conhecer essa obra, Amigos para Sempre, para entender melhor a relação de amizade do Chico Xavier com o Divaldo Franco e do Divaldo Franco com o Chico Xavier. Vamos agora virar a chave, porque vamos destacar o segundo pensador espírita. Mas antes, voltando um pouquinho aqui os slides, lembrando que, então, trouxemos aqui no primeiro bloco do programa o autor, pensador, escritor César Braga Saide, e dos seus livros que estão aí na tela, nós, então, destacamos a obra Amigos para Sempre, trazendo a correspondência entre Chico Xavier e Divaldo Franco. Pois bem, vamos então agora para o segundo pensador espírita, Walter Barcelos, que reencarnou em 20 de novembro de 1944 e ainda está entre nós, atuando. Vamos conhecer um pouquinho deste mineiro, das terras do estado de Minas Gerais, e que já nos legou uma obra muito boa. Walter Barcelos nasceu na cidade de Araxá, portanto, mineiro, e é espírita desde o berço. Seus pais já eram espíritas, e ele, então, logo cedo, abraçou também o espiritismo. Em fins de 1969, transferiu residência para a cidade de Uberaba, também em Minas Gerais. E você, no primeiro bloco, ouviu a citação dessa cidade, não ouviu? É ela mesma, a cidade onde também havia se transferido para lá o médium Chico Xavier. Mas o Walter Barcelos fez a sua mudança para Uberaba por motivos profissionais. Mas durante 5 anos, de 1970 a 1975, ele colaborou nas reuniões públicas que aconteciam toda segunda-feira à noite, comentando textos evangélicos na Comunhão Espírita Cristã. E ao lado do médium Chico Xavier. Portanto, durante 5 anos, o Walter Barcelos trabalhou com o Chico Xavier. Lembrando que, primeiramente, o Chico Xavier atuou na Comunhão Espírita Cristã. Só depois é que ele vai realizar o Grupo Espírita da Prece, onde ele vai se fixar. Walter Barcelos divulga o espiritismo através de artigos, palestras e livros. E ele já possui
várias obras publicadas. Vamos, então, conhecer algumas dessas obras. Aliança de Corações, Aprendendo, Amando e Servindo, Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor, A Arte Moral de Educar os Filhos, Educadores do Coração, Homossexualidade, Reencarnação e Vida Mental, Justiça e Felicidade, Mediunidade e Discernimento, Minha Mente, Meu Mundo, Sexo e Evolução. Essas são as obras, então, escritas e publicadas do Walter Barcelos. E há uma gama bem grande de temas, de assuntos abordados por ele à luz da doutrina espírita. Nós escolhemos dessas obras uma que gostamos muito, a qual nós já a estudamos, é uma obra de orientação muito importante e de um campo que é a nossa área de atuação, que é a educação. Portanto, vamos colocar aqui na tela o livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Essa é a obra do Walter Barcelos, que vamos destacar hoje aqui no programa Os Pensadores Espíritas. Walter Barcelos não é tão famoso, tão conhecido, porque ele atua muito ali, no Triângulo Mineiro, ali a partir da cidade de Uberaba. Walter Barcelos nunca foi um palestrante percorrendo o país e participando de congressos espíritas e assim por diante. Muito dedicado ao trabalho no centro espírita, a escrever para a imprensa espírita e desenvolver os livros. Nem todas as pessoas conhecem o Walter Barcelos, mas ele é um autor muito bom, de fácil comunicação e sempre assentado nos princípios que formam o Espiritismo, conforme as obras de Allan Kardec. Vamos, então, conhecer um pouco desta obra, A Arte Moral de Educar os Filhos. Para os gerentes da educação no lar, ou seja, os pais, papai, mamãe, hoje em dia, os avós e, em muitos casos, os tios. Então, para os gerentes da educação no lar, essa arte moral será a busca incessante em compreender, sentir e viver intensamente o amor evangelizado, transferindo os tesouros do espírito à mente dos filhos, formando em sua personalidade a incorruptível beleza da moral cristã. Traz estudos importantes sobre educação dos filhos, quem é a criança, a tarefa educativa dos pais, assim como orientações para os evangelizadores espíritas da criança e do jovem. Então, é uma obra voltada aos pais, mas também aos evangelizadores espíritas, que trabalham lá no centro espírita com as crianças e com os jovens. Traz tanto estudos teóricos da educação, da formação do caráter à luz do espiritismo, como também várias dicas práticas, principalmente para os pais, para aplicação no lar, na família, quanto também para os evangelizadores no seu trabalho educacional no centro espírita. Vamos conhecer o conteúdo da obra? Vamos lá, então, próximo slide. O livro possui 8 partes, num total de 41 capítulos. Então, vamos destacar alguns desses capítulos, porque senão nós teríamos que fazer vários slides aqui
e seria muito enfadonho ficar aqui falando o título de cada capítulo. Então, trouxemos aqueles que consideramos principais ou muito importantes. Então, desses 41 capítulos, temos Pais Espíritas perante Jesus, Kardec e a educação da criança pelos pais, a arte e educação dos pais, advertências do médium Chico Xavier, o poder educativo do bom exemplo, pai e filho, 20 itens para a educação, conhecer e amar a criança, os filhos difíceis e ingratos, a educação dos sentimentos, educando o coração, a sexualidade no jovem, o adolescente rebelde, o evangelizador e o mundo emocional da criança, a pedagogia e a educação do caráter, como estudar e explicar melhor a doutrina espírita, como promover os estudos de família no centro espírita, a aprender com Jesus, amor e humildade, e os deveres do amor. Esses temas nos chamam a atenção, né, porque são temas importantes na abordagem espírita e, portanto, com vasta orientação para os pais e os evangelizadores espíritas. Por isso que esse livro, A Arte Moral de Educar os Filhos, do Walter Barcelos, é uma obra muito importante e que precisa ser lida e estudada pelos pais e também pelos evangelizadores. Vamos passar, então, agora a palavra ao Walter Barcelos. Primeiro destaque do seu texto. A arte moral, na essência, constitui a arte de amar consubstanciada e inspirada, orientada e iluminada em seus princípios e métodos psicoafetivo-pedagógicos, nos excelentes conteúdos do Evangelho. Por estarem os pais lidando com almas profundamente complexas, dado o espírito reencarnado trazer experiências de vidas passadas na sua organização mental, a arte de manejar os sentimentos e o caráter de cada criança não é trabalho que exija pouco esforço, pois o codificador Allan Kardec relaciona 3 requisitos indispensáveis: tato, experiência e observação. Então, vemos aqui que Walter Barcelos direciona suas palavras aos pais irresponsáveis, portanto, olhando para a educação das crianças no lar, na família, e que os métodos empregados têm que ter por orientação e por base o Evangelho. E quando falamos do Evangelho, estamos falando dos ensinos morais de Jesus, dos exemplos dados pelo mestre dos mestres. E ele lembra aqui aos pais que, ao lidar com os seus filhos, em verdade, estão lidando com espíritos reencarnados que trazem já extensa e profunda bagagem de vidas passadas. Momentaneamente, essa bagagem está no inconsciente, mas que assoma paulatinamente através das ideias inatas e das tendências de caráter que a criança começa a apresentar e que vai apresentando cada vez mais na medida em que o corpo se desenvolve e ele domina, então, as ferramentas orgânicas para a sua expressão. O espírito, ao reencarnar, nada perde. Ele sempre carrega consigo o seu patrimônio de
aprendizagens, do seu patrimônio evolutivo, sempre. E aí Walter Barcelos lembra que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala da necessidade dos educadores, na educação das crianças, terem tato, ganharem a experiência e saberem observar as crianças para detectar más tendências, mas também as boas tendências, e aí saber, então, como melhor trabalhar o seu desenvolvimento. Mas vamos a mais um destaque do texto de Walter Barcelos. Diz ele: nos dias atuais, os genitores necessitam engrandecer suas atividades de educadores do lar, espiritualizar os ideais de progresso dos filhos e enriquecer a inteligência com os tesouros da fé raciocinada, para realmente educá-los no caminho do bem, do bom caráter e da retidão de consciência. Aceitar com alma e coração Jesus como o pedagogo divino, para aprender lições de sabedoria universal, assimilar princípios de educação da alma, descobrindo os segredos de endireitar o caráter problemático dos pequeninos. Essas palavras de Walter Barcelos são um apelo aos pais para realizarem a autoeducação. O verdadeiro educador é aquele que, antes de mais nada, se educa constantemente, se melhora constantemente. Então, ele destaca que ali no seio da família, na sua atuação junto aos filhos, os pais, como educadores que são, devem espiritualizar os ideais de progresso, devem enriquecer a inteligência através da fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina. Aí sim, poderão educar os filhos no caminho do bem. Poderão desenvolver bom caráter e a retidão da consciência nos filhos, porque eles mesmos, os pais, estarão no caminho do bem, terão bom caráter e terão consciência reta. Aos pais compete, como nos diz Walter Barcelos, aceitar de alma, de coração, Jesus como guia, modelo, roteiro, grande educador, exemplo, aprendendo com Jesus, a partir do Evangelho, lições profundas da sabedoria universal, assimilando com Jesus a educação da alma, não da alma dos outros, mas de si mesmo, porque nós somos espíritos ou almas. Aí sim, os pais conseguirão detectar, perceber, sentir os seus filhos, espíritos reencarnados, e, se for o caso, conseguirão, então, corrigir as más tendências que esse espírito, nesta nova encarnação, ainda está trazendo. Está aí o pensamento de Walter Barcelos, nesse livro, A Arte Moral de Educar os Filhos. Vamos voltar um pouquinho aqui os slides. Nós, então, destacamos hoje Walter Barcelos, neste segundo bloco do programa Os Pensadores Espíritas. E do Walter Barcelos, trouxemos para o nosso conhecimento o livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Livro muito importante e que você que está nos acompanhando precisa conhecer. Então, hoje, o programa Os Pensadores Espíritas trouxe César Braga Saide
destacando a sua obra Amigos para Sempre, e Walter Barcelos, com a sua obra A Arte Moral de Educar os Filhos. Vamos deixar aqui o convite para que você esteja conosco toda quarta-feira. Isso mesmo, anote aí, toda quarta-feira, às 8 da noite, no canal Amigos de Nosso Lar. Se não lhe é possível acompanhar ao vivo o nosso programa às quartas-feiras à noite, calma, você pode depois, a qualquer dia e qualquer horário, acessar no YouTube o canal Amigos de Nosso Lar, vai lá na aba Playlists, e é só procurar a playlist do programa Os Pensadores Espíritas. E você vai, então, poder assistir todas as edições do nosso programa. Você pode fazer isso, então, pelo canal Amigos de Nosso Lar, mas também pelo canal Orientação Espírita, ambos no YouTube. Bem, chegamos ao final de Os Pensadores Espíritas, agradecendo pela sua companhia, pela divulgação, né, que você tem feito do nosso programa, e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, para trazer mais 2 pensadores espíritas e ampliarmos, então, o nosso conhecimento e divulgarmos mais 2 livros da maravilhosa literatura espírita. Rogamos a Jesus, nosso mestre, nos abençoe. Um grande abraço a você e até semana que vem em mais um Os Pensadores Espíritas.